Há muitos que sentem falta de algo em sua vida. Você não está bem certo do que seja. Você tem procurado encontrar satisfação, realização, paz e felicidade de mil maneiras diferentes, mas tem fracassado. Você pode fazer a grande decisão que poderá transformar sua vida por completo, podendo entregar a vida a Cristo. E esse ato simples de entrega pode mudar a direção em que você está indo e trazer-lhe uma situação completamente nova. Você pode colocar sua fé e sua confiança em Cristo, nosso Pai e nosso Deus. Agradecemos-te e louvamos-te, porque temos para este momento a história, um evangelho e perdão, paz e esperança. Porque não temos de nos desesperar como tantos outros. Como cristãos, não somos pessimistas, somos otimistas, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e sabemos que a justiça finalmente irá triunfar por causa dele. Rogamos que muitos sejam convencidos de sua necessidade do Salvador e sejam atraídos a ele, pois rogamos em seu nome. Amém. No Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava sustentando uma discussão com alguns dos líderes religiosos do seu tempo e disse: Conhecereis a verdade. Esta expressão poderia ser traduzida: precisais conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade se há de ser livre. Desejo falar sobre verdade e liberdade. Ouvimos falar muito sobre isto em nossos dias. Há alguns anos ouvi de um clérigo que tinha um amigo que era ator. O ator estava atraindo grandes multidões e o pastor estava pregando a uns poucos em sua igreja. O pastor dirigiu-se a seu amigo ator e indagou: Por que você atrai grandes multidões e eu não tenho quem me venha ouvir? Suas palavras são pura ficção e as minhas são a verdade imutável. A resposta do ator foi muito simples. Eu apresento minha ficção como se fosse verdade. Você apresenta sua verdade como se fosse ficção. E eu receio que com muita frequência nós cristãos estejamos dando a ideia de que a verdade é ficção, pela maneira como vivemos e por nossa falta de dedicação aos ensinos de nosso Senhor. Existe um antigo juramento escocês, no qual o nosso juramento norte-americano se baseia. Se diz assim: comprometo-me perante o Deus Todo-Poderoso, diante de quem terei de responder no dia do juízo, a dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As universidades eram, até há poucos anos, lugares em que se gastava o tempo na investigação da verdade. Ao menos era o que pensávamos. A universidade era um lugar de pesquisa, era um lugar de estudo, um lugar para o diálogo e a troca de ideias, lugar de aprendizado. Mas ultimamente estamos vendo uma revolução a se processar nas universidades. Muitos catedráticos estão sendo intimidados. Um deles, de uma universidade, foi citado pela imprensa. Não podemos mais ensinar a verdade como a vemos em nosso campus, porque somos ameaçados com a violência. Assim é que a liberdade acadêmica corre perigo, um perigo muito sério, à medida que muitas universidades estão se tornando centros de atividades políticas. E ainda outra coisa estranha está acontecendo, a qual Bill Bright se referia há poucos minutos em conversa comigo. Nunca houve uma porta tão aberta para o Evangelho nas universidades como hoje. Os estudantes estão dando ouvidos a muitas vozes, mas ao menos uma das vozes que os estudantes estão atendendo é a voz da Bíblia e a voz do Evangelho de Cristo. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta passagem das Escrituras, Jesus trata de duas personalidades. Por um lado, ele se refere a Deus, que é a verdade,
e de outro lado a Satanás, que é o mentiroso e o autor da mentira. E foi isso que Jesus disse. Ele foi bastante rude em algumas das coisas que disse. Ele voltou-se para aqueles guias religiosos e disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que existe a mentira e existe a verdade. E no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, somos informados de que nos últimos tempos desta era haverá um sistema chamado a mentira. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A operação do erro arrastará os homens daquela geração. Eles crerão na mentira e rejeitarão a verdade. Muitos julgam que estamos vivendo nesse tempo. O apóstolo Paulo disse no primeiro capítulo da carta aos Romanos que o povo daqueles dias havia mudado a verdade de Deus em mentira. Nós corremos o perigo de rejeitar a verdade deste livro. Estamos rejeitando os 10 mandamentos e o sermão do monte como a base da moral. Estamos trocando isso por uma mentira. Estamos dizendo que é válido se a experiência for significativa. Isso foi o que dissemos há 2 anos. Agora é válido debaixo de quaisquer condições, segundo a opinião de muitos. Pode-se dizer agora a diferentes cidades dos Estados Unidos e ver como o dique moral se rompeu no teatro, na literatura, no cinema. Mudamos a verdade de Deus em mentira e o final será o juízo, a não ser que nos apressemos em voltar atrás. Por isso é que uma cruzada como esta é tão importante. Precisamos compreender que a segurança de nosso país está envolvida na moralidade e na espiritualidade. E eu não creio que possamos ter um departamento moral no país ou uma reviravolta moral sem um despertamento espiritual. Deus terá de mandá-lo como resposta à oração. Em segundo lugar, não só mudamos a verdade de Deus em mentira, mas Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que os homens detêm a verdade pela injustiça. Em outras palavras, pode-se conhecer a verdade e não vivê-la, isto é, deter a verdade de Deus pela injustiça. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela contra tais pessoas, e foi essa a razão por que Cristo foi tão implacável ao denunciar os hipócritas. Há quem detenha a verdade intelectualmente, entretanto não a vive. Deus disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que acontece é que temos nosso nome no rol dos membros de uma igreja. A maior parte está neste caso. 80% dos adultos estão identificados com uma igreja ou sinagoga, mas não praticam sua religião. Estive em visita a uma prisão há algum tempo. O governador do estado, querendo agradar-me, disse: Você terá interesse de saber que 65% dos nossos presos são batistas. Bem, eu ri, como vocês estão rindo, e então comecei a pensar no assunto. Que triste censura à igreja. É fácil entrar na igreja. Temos negligenciado a disciplina na igreja. Temos negligenciado o discipulado. Desejo falar sobre isto. Que espécie de compromisso temos de tomar para ser um cristão real nos dias atuais? Pode-se deter a verdade pela injustiça, e isso traz a ira de Deus. E então, em terceiro lugar, Paulo disse em Romanos 2:2, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Em outras palavras, um dia Deus irá julgar o mundo. Sim, há um dia de juízo vindouro, tão certo como estou aqui de pé. Um dia de juízo virá, e Deus nos irá julgar de acordo com a verdade. Vivemos uma vida pautada na verdade? Cremos na verdade? Aceitamos a verdade? Qual foi nossa atitude para com a verdade? Mudamos a verdade em mentira ou detivemos a verdade pela injustiça?
A Bíblia diz que Deus nos responsabilizará. Jesus disse: você precisa conhecer a verdade e a verdade o libertará. Na verdade, isto é o que a filosofia vem fazendo, isto é o que a ciência faz, e é isto que fazemos na psicologia. Em todo ramo de estudo e em toda disciplina, estamos investigando a verdade, estamos procurando descobrir quais são as leis, estamos procurando descobrir que é a verdade. Em nossa infância, aprendemos a verdade que o fogo é quente, aprendemos que o gelo é frio, aprendemos que a prática do mal nos faz sentir-nos culpados e a prática do bem nos faz sentir-nos satisfeitos. Aprendemos isso bem cedo na vida. Jesus disse: você precisa conhecer a verdade. Mas que é a verdade? Esta foi a pergunta de Pilatos. Schleiermacher, o grande filósofo alemão, estava sentado em um jardim tarde da noite, quando um policial o abordou e lhe perguntou: quem é o senhor? O grande filósofo respondeu: esta é uma grande pergunta. Eu gostaria de saber. Sir Isaac Newton, o grande cientista, escreveu o seguinte antes de morrer: minha vida parece ter sido somente como um menininho brincando na praia e me divertindo, de vez em quando, ao achar um seixo mais liso ou uma concha mais bonita, enquanto que o grande oceano da verdade se encontrava todo por descobrir em minha frente. O fato é que estamos realmente na busca da verdade. Qual é a verdade a respeito de mim mesmo? De onde vim eu? Por que Deus nos colocou neste planeta? Se é que existe Deus? Alguns perguntam: para onde vamos? Existe uma vida depois da morte? Estou procurando resposta. Todos estamos, consciente ou inconscientemente. Fazemos a nós mesmos estas perguntas. Que é a verdade? A mesma pergunta que Pilatos fez há 2000 anos. É por isso que tantos jovens estão tomando LSD e drogas psicodélicas e alucinógenas. Estão procurando encontrar experiências que os conduzirão a alguma espécie de verdade espiritual. Agora, a verdade é importante na matemática, é importante na química, é importante na ciência, na vida espiritual, é importante na vida moral, é importante descobrir a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade. Não se permite nenhuma conjectura, nenhuma suposição. Em aviação, você pode cometer um erro só e, como consequência, chocar-se com outro avião. Você precisa conhecer a verdade e agir de acordo com ela. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. O apóstolo João disse: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A Bíblia ensina que se pode conhecer a verdade, pode-se descobrir a verdade, pode-se crer na verdade. Mas o que é a verdade? Muitas vezes, ao descobrir a verdade a respeito de si mesmo, você não fica feliz. A verdade nem sempre é agradável. Conheci um homem há alguns anos que estava se sentindo perfeitamente bem, mas foi fazer um exame médico de rotina. O médico descobriu que ele tinha câncer no pulmão e de um caráter muito maligno. Ele ficou muito amargurado com o médico por lhe dizer a verdade. Dirigiu-se a ele nestes termos: doutor, eu sempre tive receio de algum dia ser acometido de câncer, mas desejaria que o senhor não me tivesse contado. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Note que Jesus disse a verdade. Ele não disse uma verdade, não qualquer espécie de verdade, mas a verdade. Toda religião e toda filosofia poderá ter algo da verdade, mas há um só lugar onde você pode achar toda a verdade. Onde se encontra ela? Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Buda disse no fim da vida: ainda estou em busca da verdade. Mas Jesus fez esta afirmação estarrecedora: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a encarnação de todas as verdades. E se você quer ir para o céu, terás de crer nisso, e tem de.
se submeter a isso. Você dirá que qualquer um que aparecer dizendo eu sou a personificação de toda a verdade deve estar mentalmente perturbado, ou que é um egomaníaco, ou talvez Jesus simplesmente tivesse dito uma mentira. Ele sabia que a sua afirmação não era verdadeira e simplesmente mentiu. Sim, essa é uma das alternativas, mas suponhamos que ela seja a verdade. Suponhamos que ele seja a corporificação de toda a verdade e você a rejeitasse e trocasse a verdade por uma mentira. Nesse caso, teria cometido um erro fatal para toda a eternidade. Pessoalmente, creio que Jesus é a verdade. Creio que ele é a encarnação de toda a verdade. Aceitei isso pela fé. E quando dei esse passo e tomei esta posição, isso transformou minha vida. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, preste atenção a isto, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Todo este gigantesco universo com seus bilhões de estrelas e planetas foi criado por ele, para ele, e se mantém coeso e opera mediante certas leis por causa dele. Conhecemos o átomo e as moléculas, mas não sabemos o que os mantém unidos. Esta mesa, de acordo com a ciência, é uma massa e moléculas em turvelinho. A ciência ainda não conhece a solução disso. Quando eles finalmente acharem a resposta quanto ao que mantém tudo isto unido, eles estarão chegando até Jesus de acordo com a Bíblia. Você dirá: você acredita nisto, nesta era científica? Você quer me dizer? Sim, eu creio. Aceitei isso como a palavra do Deus vivo. E quando aceitei isso, comecei a compreender que tudo quanto Buda estava procurando e tudo que Maomé está procurando e tudo que os grandes filósofos têm estado procurando tem sua resposta final e completa em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é muito simples, e ele o fez simples, assim para que você possa conhecer a verdade. Um cego, um surdo, um preto, um branco, um amarelo, um vermelho pode vir a conhecer a verdade. O homem culto pode conhecer a verdade. O inculto pode conhecer a verdade. Conheço pessoas que não têm nenhuma instrução e elas conhecem esta verdade e ela lhes traz satisfação e alegria. E eu conheço professores de grandes universidades e também alguns grandes cientistas. Eles vieram e aceitaram isso como a verdade e se inclinaram humildemente diante de Cristo, o autor da ciência, e isso transformou a vida deles. Vocês se lembram do grande teólogo suíço, Dr. Karl Barth? Ele visitou este país há alguns anos e faleceu no ano passado. O Dr. Barth foi, talvez, em sua geração, o maior teólogo do mundo, bem como um grande filósofo. Nem sempre concordei com ele, mas ele era meu amigo e eu o respeitava. Enquanto ele estava em visita ao nosso país, um seminarista lhe perguntou: Dr. Barth, qual foi a maior verdade que jamais perpassou sua mente? Todos os seminaristas estavam na maior expectativa para ouvir uma resposta profunda e complicada. O Dr. Barth ergueu vagarosamente sua grande cabeça grisalha e desgrenhada e, olhando para o estudante, respondeu: Sei que Cristo me ama a mim, pois a Bíblia diz assim. Verdade, a mais funda verdade na maior simplicidade, de modo que qualquer um possa vir, qualquer um possa crer, mesmo as crianças. Whittier disse certa feita: buscamos a verdade pelo mundo. Invocamos o bom e o puro e o belo, da pedra gravada e do pergaminho escrito, de todos os campos lavrados da alma, e cansados de procurar o melhor.
Voltamos oprimidos lá do topo para descobrir que o cenário está todo armado no livro que nossas mães liam. Ela está aqui, na Bíblia. Jesus Cristo, a história de Cristo. Aqui está a verdade, e Jesus disse isso no mesmo capítulo, no versículo 24. Se não crerdes, preste atenção a isto. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crer que eu sou a personificação de toda a verdade, você irá morrer nos seus pecados. Você precisa ver e crer e aceitar e se entregar. Sim, Jesus afirmou ser a verdade suprema e Jesus disse a verdade. Ele falou a verdade a respeito do pecado. De onde vem a paixão, a cobiça, o orgulho, o ódio, a inveja e a luta? Por que as pessoas se odeiam? Por que lutam e se matam? A cada geração tem uma guerra? A Bíblia nos diz que há no coração do homem uma realidade chamada pecado, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os seus maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Estamos sofrendo somente de uma enfermidade no mundo. Nosso maior problema não é o problema racial. Nosso problema fundamental não é a pobreza. Nosso problema fundamental não é a guerra. Nosso problema fundamental é do coração. Precisamos é ter coração mudado. Por isso é que Jesus disse que você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma nova natureza, um novo coração, que seja dominado pelo amor. Ah, mas começamos a dizer que devemos nos amar uns aos outros, para logo descobrir que não temos capacidade de amar uns aos outros. Onde iremos consegui-la é de Jesus que a alcançamos, porque o Espírito de Deus entra em nossos corações no momento em que recebemos Cristo, e Ele começa a produzir em nossos corações amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio. Todos estes frutos do Espírito são produzidos de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo ao recebermos Cristo. Ele disse a verdade quanto ao que anda mal no mundo. Ele também disse a verdade quanto às nossas responsabilidades sociais, nossa responsabilidade para com o nosso semelhante. No capítulo 25 de Mateus, começando no versículo 35, você a encontrará. As pessoas estavam famintas, doentes, cansadas, com frio e na prisão. Foram visitadas e socorridas. E no juízo Jesus elogiou os que o fizeram. Disseram eles: Mas, Senhor, não sabíamos que te havíamos visitado, não sabíamos que te demos de comer, não sabíamos que fizemos aquilo por ti. Jesus disse: Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E cada vez que você dá do seu tempo e da sua energia e do seu dinheiro para socorrer aos necessitados, você está socorrendo Jesus, você está dando para Ele. E Ele também falou a verdade sobre o juízo. Ele nos avisou para que fugíssemos da ira de Deus, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do dia de juízo. Disse ele: há um juízo vindouro. Ele falou a verdade quanto ao arrependimento. Disse ele: se não vos arrependeres, perecereis. Você perguntará: mas como posso me arrepender? Você deve orar: ó Deus, pequei, estou pronto a mudar minha vida, estou disposto a viver em uma nova dimensão de vida. Desejo seguir-te e servir-te, custe o que custar. Isto é arrependimento. E Jesus disse que, se você não se arrepender, você perecerá. Ele disse a verdade sobre isso. Ele falou a verdade sobre a conversão. Ele disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Converta-se. Ficamos amedrontados com essa palavra na igreja moderna. Usamo-la em tudo mais, exceto na igreja. Os jovens querem uma experiência. Eles querem algo que signifique alguma coisa. Eles têm seus acontecimentos, querem fazer suas coisas, querem tomar sua droga, querem suas sensações. Mas na igreja abafamos qualquer espécie de experiência religiosa. Jesus disse que você precisa se converter. Lembro-me do dia em que me converti. Tive uma experiência com Deus. No meu caso, não foi experiência emocional. Com certas pessoas, o é. As emoções não têm nada de errado. Evidentemente, temos intelectualismo emocional em nossas universidades hoje em dia. Vejo esses intelectuais dos campos através da televisão e os vejo gritando bem alto em favor da sua causa e daquilo em que creem. O fato é que damos lugar à emoção em tudo, menos em religião. Se alguém derrama uma lágrima, dizem logo, é emoção exagerada. Esta é uma das mentiras do diabo e uma das artimanhas do diabo para que percamos todo o entusiasmo e alegria da nossa crença e aquela animação e vibração que os cristãos primitivos tinham desapareceram. Jesus disse que você precisa se converter. A palavra conversão simplesmente quer dizer mudar, dar meia volta. Você está andando na direção do caminho largo que leva à destruição. Dê meia volta e caminhe na direção certa. Tome o caminho estreito que conduz à vida eterna. Isto é o que a conversão significa: mudar, dar meia volta. Já aconteceu isso com você? Você já mudou o seu modo de viver? Você já teve uma experiência com Cristo? Você o conhece pessoalmente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sei que há muitas pessoas que se julgam livres e não conhecem a Cristo. Pensam que sabem viver. A Bíblia diz que há um caminho fora de Cristo que parece certo ao homem, parece ser o certo, mas o seu fim é morte e juízo. Eu tenho um filhinho. Quando ele era bem menor, de 3 anos, tomamos emprestado um barco na Flórida e íamos descendo o rio. Meu amigo Lee Fisher estava na polpa, preparando-se para a pescaria, e eu estava pilotando o barco. Meu filho Ned me disse: Papai, quero pilotar o barco. Eu lhe respondi: Não, você não sabe pilotar. Ele me disse: Sim, eu sei muito bem como se faz. Depois empurrou minhas mãos para que eu lhe entregasse a direção, e ele começou a ir bem em cima das pedras. É assim que nós fazemos, dizemos: Senhor, sabemos conduzir nossa vida, não se meta, vamos fazer direitinho, não há nada que não possamos resolver. Mas Jesus o previne de que você está indo em direção às pedras. Você está em dificuldade, vazio, neurose, complexos de diferentes tipos. E finalmente o juízo. Arrependa-se, converta-se enquanto pode. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O que é que a verdade faz? Ela liberta você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que? Primeiro, a verdade de Cristo o liberta da pena do pecado. Sim, existe uma pena para o pecado. Todos somos pecadores. Cada um de nós é pecador e estamos todos debaixo da pena do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. A morte traz consigo a ideia da separação de Deus nesta vida e na futura. O jovem rico veio a Jesus e lhe perguntou: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele queria vida aqui neste mundo, mas queria também a vida futura. Ele sentia a morte do seu espírito e a morte da sua alma, mas não estava disposto a pagar o preço. Há um preço, se você quer vir a Cristo. O jovem procurou pechinchar com Jesus. Queria que Jesus baixasse o preço. Queria que Jesus mudasse as leis para ele.
a fim de que ele pudesse entrar no reino. Mas Jesus nunca diminuirá o preço e nunca fará concessões e nunca mudará as leis. Você tem de vir a Cristo exatamente como as pessoas o faziam há 2000 anos. Se pretende entrar no céu. Vivemos num país sofisticado, julgamos ter todas as soluções. Mas vejam nossa situação, mandando o homem à lua com uma das mãos e com a outra construindo bombas gigantescas e foguetes para fazer explodir o mundo. As universidades arrasadas, a sociedade se desfazendo em frangalhos. Não, não temos todas as soluções, porque o fato é que rejeitamos a verdade, rejeitamos Cristo. Receba Cristo em sua vida, permita que Ele venha e torne a juntar os pedaços em sua vida. Ele perdoará seus pecados e dará finalidade e significado à sua vida e tirará a pena do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele remove a pena. Em segundo lugar, ele pode libertá-lo do poder do pecado. Ele disse: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando você recebe a Cristo, o poder que o pecado tinha de dominar sua vida se desfaz. O pecado não mais terá domínio sobre a sua vida, diz Paulo na carta aos Romanos. O pecado não terá domínio sobre vós. Você pode considerar-se morto para o pecado, de modo que ainda que o pecado seja presente em sua vida, ele não o dominará. Você não faz do pecado uma coisa habitual em sua vida. Você tem poder sobre o pecado. O Espírito de Deus mora em você pela nova natureza que Deus lhe dá. E então, em terceiro lugar, ele nos livra, afinal, da própria presença do pecado. Leia os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, e ali encontrará a mais gloriosa descrição do céu e da vida futura. Nos confins desse novo mundo está a utopia, que é chamada céu. Deus o está construindo para os que confiam nele. As Escrituras dizem que do lado de fora ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos os mentirosos, todos os que vivem a mentira estarão do lado de fora, disse ele, banidos da presença de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu o convido a viver. Venha à verdade, à fonte da vida, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um dia seremos afastados da própria presença do pecado e do diabo e de todas as mentiras. Venceremos um dia. Até que isso aconteça, podemos ter a vida de Deus aqui mesmo neste mundo. Podemos ter um pedacinho do céu. Podemos ser libertados da servidão do pecado e do domínio do diabo. Cristo pode libertá-lo. Eu o convido a recebê-lo, pela fé, a receber a verdade. Nota que eu disse pela fé. Você não pode vir só com a mente, porque sua mente foi afetada pelo pecado. Você tem de vir como uma criancinha. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, disse Jesus. Você tem de vir como uma criancinha, numa fé simples, como de uma criança, e recebê-lo. E se você o fizer, ele entrará em seu coração, lhe dará uma nova natureza, e você pode principiar a viver uma nova vida. Reconheço que é duro e difícil seguir a Cristo. Não quero que você venha iludido, mas quando você fizer essa entrega, não irá voltar para o mundo, e para a sua casa, e para a sua vizinhança, e viver a vida cristã sozinho. Ele irá com você. Receba-o aberta e publicamente. Amém. Graça e paz, irmãos.